E aí, pessoal, vocês sabem que eu tenho as minhas conversas no WhatsApp dos meus eleitores, das pessoas de famílias que tem algum parente, um filho que tem autismo. Então tem muito pai e mãe que me chama pelo WhatsApp. E agora me fizeram uma pergunta, quero compartilhar com vocês aqui, que foi sobre o Marcos Mion. A pessoa perguntou assim para mim: Murilo, o que você acha do Marcos Mion? Ele usa do autismo para crescer publicamente? Ou seja, ele quer aproveitar do autismo? O que vocês acham do Marcos Mion? Comente aqui embaixo o que vocês acham. Que na verdade ele é um artista que tira proveito do autismo ou ele está lá para poder ajudar as pessoas que têm autismo. Meu nome é Murilo Félix, sou deputado estadual, atuo na defesa do autismo, sou criador de alguns projetos de lei que vai criar vagas de trabalho para as pessoas com autismo leve. Outro projeto de lei de minha autoria cria a carteirinha do autista aqui no estado de São Paulo. Enfim, e a gente ouve bastante pai e mãe. E a gente vê bastante gente no autismo, na defesa do autismo, e também vê muita gente que fala coisas que a gente discorda. Agora, em relação ao Marcos Mion, gente, eu assisti o Marcos Mion quando ele estava na MTV, quando ele falava, tinha aquele programa dele que era, de certa forma, um pouco comediante, um pouco crítico, e eu já vi naquela época a importância que ele tinha como artista. Sabe, o Marcos Mion tem uma trajetória muito bonita, de altos e baixos, e que nos momentos difíceis da sua vida, ele teve muitas superações. E ele tem um filho que tem autismo, que é o Romeu. E ele é muito sincero. Eu vi uma entrevista que ele deu sobre o filho dele, sobre a dificuldade que ele teve junto com a esposa de lidar, e com os outros filhos, de lidar com o seu filho autista, e que demorou para ele poder ir atrás do laudo para saber, conforme o médico, de que o filho é autista. E ele fala que isso que ele fez não é ideal, que o ideal é que a pessoa tenha o diagnóstico quanto antes. Então ele usa da sua própria trajetória de vida para poder orientar os pais e as mães de como atuar com o seu filho. Ele falou o seguinte: olha, com meu filho, foi aos 7 anos, acho que foi aos 7 anos, pelo que ele relatou. Então ele disse assim: com meu filho foi aos 7 anos que a gente fez o diagnóstico. Mas eu confesso que tem que fazer antes. Depois eu fui ver que na verdade é necessário que quanto antes melhor. Então essa é uma dica para vocês, pais e mães. E o Marcos Mion usa da sua própria experiência de vida para poder ensinar a gente sobre lidar com uma pessoa que tem autismo. Ele fez um vídeo emocionante porque ele foi viajar com a família e não levou o Romeu. E muita gente criticou. Aliás, essa pessoa que mandou a mensagem, naquela época, criticou para mim também. Falou: olha, como é que pode ele viajar com a família e deixar o Romeu? E o vídeo que ele fez falando sobre isso é emocionante. Porque ao longo da vida, ao longo do ano todo, eles fazem tudo que o Romeu pede. E também, além de se preocupar com a pessoa que tem autismo, a gente tem que se preocupar com o pai e com a mãe dessa pessoa. Porque eles também têm o emocional abalado, eles também têm que lidar o dia e noite, principalmente a mãe, com essa criança. Ela nunca vai deixar de ter a sua função de mãe com o filho. E ela vai dedicar a sua vida toda para esse filho com autismo, porque ele vai ter a vida toda, ele vai estar dependente de uma forma ou de outra desse pai e dessa mãe. Queridos seguidores, esse é um vídeo muito especial, tá? Que fala sobre uma coisa muito íntima minha. Ponto básico e pacífico. Romeu é autista. Só essa informação já deveria ser o suficiente para todo mundo entender que o funcionamento do Romeu é diferente. E eu não sei se vocês já viram a crise de uma pessoa com déficit de desenvolvimento. Não é uma coisa simples, é muito forte. É desesperador demais para todos os envolvidos. Não é o que a maioria das pessoas está acostumada a ver. Bom, para uma pessoa neurotípica já é aterrorizante. Imagina então para uma pessoa neurodiversa. Agora, vamos lá, para vocês entenderem. Adivinhem qual é o lugar que não tem nada disso que eu descrevi que ele precisa, que não tem rotina, que gera instantaneamente toda a situação de crise, que acaba virando um trauma impossível de esquecer. Adivinhem? Uma viagem. Não tem absolutamente nada que ligue ele com a sua rotininha, com uma vida que ele consegue dominar, sabe? Que ele está em controle. Ou seja, é uma crise atrás da outra, um pânico em cima do outro, só que com um agravante, uma coisa muito séria. Não é que ele teve uma crise num shopping ou na entrada de uma festa e a gente vai voltar correndo para casa e vai ficar tudo bem. Não tem casa.
Tem hotel, tem cama estranha, espaço estranho, comida estranha, pessoas estranhas. Vocês estão entendendo? Não tem nada que aplaca aquela crise e traz aquela calma arrebatadora. Vira uma crise constante, vira uma crise sem fim. Quem nunca viveu, nunca presenciou uma, não tem nem ideia do que eu estou falando, tá? Não consegue imaginar essa situação potencializada. Eu vejo os comentários, gente. Eu vejo que muita gente fala, pô, sem o Romeu não tem graça. Ou, eu não consigo ver vocês sem o Romeu, a família não está completa. Eu sei, eu sofro e nem eu consigo ver a gente sem ele. Não consigo mesmo. Mas o que eu consigo menos ainda é ver ele sofrer. É fazer ele sofrer. E ele sofre muito numa situação como essa. E isso eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que comentam essas coisas querem também, né? Por isso, a conscientização é muito importante. Então, quando o Marcos Mion fala da necessidade dele se dedicar também à esposa e aos outros filhos, ele não está desrespeitando o Romeu. Ele está valorizando a família dele. O vídeo é emocionante. Gente, o que o Marcos Mion fez na defesa do rol taxativo? Para que a gente conseguisse apoiar as famílias, porque se não fosse ele nessa luta, não chegaria para todas as pessoas da discussão do rol taxativo. E que era necessário que a gente lutasse para que as empresas da área da saúde, né, os convênios de saúde, os planos de saúde, respeitassem e pagassem todos os tratamentos necessários para uma pessoa com autismo. Então toda essa discussão do rol taxativo surgiu através do Marcos Mion. Por isso que eu digo para vocês, o que ele ganha com isso? Vocês acham que ele é oportunista? O que ele está fazendo ali, na verdade, é usar a experiência de vida dele como pai de alguém com autismo, porque ele tem estrutura financeira, ele tem toda uma estrutura como artista. Então, quando ele age nessa defesa, não é por ele, é por todas as famílias de alguém que tem autismo. E é por todos os autistas. Eu queria que você falasse como é que foi esse processo de você suspeitar que o Romeu tinha algum atraso no desenvolvimento e chegar num diagnóstico de autismo, que é a realidade de muita gente hoje nesse país. Logo no nascimento do Romeu, minha mãe já me puxou de lado e me deu o alerta. Falou assim, eu acho que tem alguma coisa. Para mim, isso foi a mesma coisa que ouvir que seu filho é a coisa mais linda do mundo. Para mim não fez nenhuma diferença. Mas o Romeu nasceu com algumas complicações. O autismo veio só depois. Ele teve uma luxação congênita, que é um problema ortopédico, e o diagnóstico realmente só foi feito quando o Romeu tinha, acho que 7 anos, 7 ou 8 anos. Eu vi uma entrevista que ele deu, alegando que ele foi uma vez pegar um avião e ele falou, olha, a gente tem prioridade pelo meu filho, porque existe uma lei federal que diz que o meu filho tem, para os fins legais, os mesmos direitos de alguém que é deficiente. Então, ele tem prioridade. E aí uma pessoa na fila começou a criticar ele, dizendo o seguinte, que ele era oportunista, porque ele era artista. Então, por ser artista, ele queria furar a fila. Mas não era isso. É porque o filho dele é uma pessoa especial. E o filho dele não tem as condições de poder pegar uma fila como outras pessoas têm e merecia ter o atendimento preferencial. E ele, como artista, falou, olha, eu não estou fazendo isso porque eu sou artista, eu tenho um filho que é especial. Uma das pessoas que estava ali entendeu a situação e, inclusive, foi pedir desculpas para o Marcos Mion depois. E quando ele faz isso, não é que ele está sendo privilegiado. As pessoas ao redor começam a compreender que o autista tem que ser atendido com preferência, de uma forma preferencial. Então, ele serve para a gente hoje como uma porta de entrada para a sociedade compreender mais as dificuldades que o autista tem e que a família do autista tem. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e parabenizar o Marcos Mion e compreender a importância que ele tem nesse movimento, na defesa das pessoas com autismo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Se você defende o Marcos Mion, compartilhe esse vídeo. Se você discorda das minhas colocações, comente aqui embaixo também, porque eu quero ouvir a sua opinião, para que a gente possa realmente formar ideias e compreender melhor esse mundo à parte, esse mundo complexo que envolve as pessoas com autismo e todos aqueles que também atuam na defesa das pessoas com autismo. Olha, aqui em cima, no meu canto esquerdo, eu vou deixar para vocês um vídeo sobre os meus comentários, a minha opinião sobre a doutora Ana Beatriz. E aqui embaixo,
No meu canto esquerdo também um vídeo falando sobre filmes que eu recomendo que tratam sobre as pessoas com autismo. É isso aí. Comente aí. Muito obrigado. Estamos juntos.